Vamos lá. Bom, primeiramente, né, queria dar boa noite a todos, né, novamente. Hoje nós temos um tema que vai ser muito bom. A gente esperava por esse tema já há um tempo, o Luiz e eu, com um professor que é sensacional. Eu tive a felicidade de dele ser meu professor na graduação, então eu pude aprender muito com ele. Vai ser bastante polêmica, nós já sabíamos disso, né? Então vai ser uma live bem diferente essa. E assim, eu não vou dar muito spoiler aí, porque vocês vão ter que discutir sobre. Se eu acabar falando algum tipo de introdução, eu vou contar os segredos, né? Então o intuito não é nem tanto esse. Eu só queria mostrar duas coisas que me ajudaram muito na graduação e depois também, que o Zema nos deu em sala de aula. Então, primeiro isso aqui, que ele faltou matar a gente. Todo mundo ficou puto, mas foi muito Ó, bom. ó que depois ele vai entrar aí para falar com você, hein? Vai te dar bronca. E aquela parte do Sobota, do pequenininho, ele fez a gente escrever à mão boa parte. E isso ajudou muito, porque inervação é uma coisa que a gente malemar sabe, mal sabemos a anatomia, né? E inervação ajudou muito, foi em anatomia do aparelho locomotor. E também, acho que a dica que ele mais nos deu e que mais nos ajudou foi isso aqui, ó. Usar um crachá. Foi a melhor dica de todas, assim. Origem, inserção, ação muscular. Uma Isso aí. base, meu, perfeito, assim. Até hoje eu levo isso comigo e me ajuda muito, assim, para identificar algumas coisas que eu preciso no meu dia a dia. Não vou me estender muito, porque. Ah lá, o velho barbante, ó, o Fernando se Não, o formou comigo, eu Fernando já também. mandou. Não, isso aí foi. Salvou todo mundo. Então, assim, eu queria já agradecer, né, o Zema, a todos que estão participando dessa live. Já quero deixar também um convite para o Zema, que provavelmente ele vai fazer mais uma live aí de transferências musculares que a gente. Vai porque ele ficou com ciúme, viu, Zé, mano? Ele quer fazer com você também. Porque, pô, eu falei, pô, logo a do Zema, eu não serei eu que vou conduzir? Tô puto, então transferência muscular, eu e o Zema iremos fazer também. Então já fica o convite, Zema. A pergunta eu vou te mandar depois, Luiz, e não vou falar aqui, porque vai ser depois que ele falar a real função do bíceps. Legal, Então, depois eu faço a pergunta, eu te mando e você replica para ele. Então, tranquilo. eu vou lá. Obrigado Obrigado. novamente, obrigado, Zema, e espero que o pessoal participe, façam perguntas, porque o cara é sensacional. É isso aí. Beleza? Eu vou sair, Zema. Aí você entra lá, tá bom? Valeu. E mandar um abraço pro doutor Ricardo. Ricardo, um abraço. Obrigado por estar na live aí com a gente. Obrigado a todo mundo pela participação. A gente vai esperar agora o professor Zema entrar para a gente iniciar de fato a live, tá? Então, relembrando o nosso canal, acho difícil, a maioria que está aí já conhece o senhor, mas, por favor, uma breve apresentação, por favor. Primeiro, agradecer o convite de vocês, do William, seu. Estou à disposição, sempre que possível, para participar sempre, para poder falar de anatomia, que é basicamente minha vida. Eu sou biomédico, não sou fisioterapeuta, e ministro aulas de anatomia há 34 anos e 3 meses. Nunca gostei de locomotor, achava um sistema muito chato. É Eu muito gosto de simples, né? cardiovascular, eu gosto de cardiovascular, gosto de ESP, mas aí eu fui convidado para dar uma pós em coluna, na Santa Casa, onde eu estou lá há 9 anos, e eu comecei e aí graças a alguns amigos que eu tenho, um que está presente, o Gondo, que a gente sempre discutia, o Zé Luiz, que também foi meu aluno, na Uninove, na formação dele, eu comecei Uhum. a
avaliar um pouco mais a anatomia do locomotor. Mas eu, na graduação, fico restrito, porque eu não posso abordar de uma maneira um pouco mais pensativa o locomotor, como eu posso falar aqui. Por isso que eu falei para o William, William, eu vou, mas uma coisa que eu sempre achei do bíceps, eu vou jogar no ar. Quer Tá dizer, liberado, tá liberado. eu até me disponho a falar em qualquer outro momento, até se não der tempo da gente falar sobre a função da cabeça longa do bíceps. Uhum. Mas eu gosto é de pensar sobre anatomia, pensar sobre o corpo humano. E Exato. uma base que nenhum fisioterapeuta tem, e que eu acho isso muito ruim, é pensar a musculatura do corpo baseado no processo de verticalização, Uhum. né? É importante. Porque se você começar a fazer analogias, se você começar a analisar todo o processo de evolução que o homem sofreu, no seu processo de verticalização, você vai Perfeito. começar a ver algumas analogias extremamente curiosas. Se Uhum. você for ver a configuração do membro superior e a configuração do membro inferior, elas são extremamente parecidas. Sim. Nós temos um bíceps braquial, mas nós temos um bíceps femoral. Nós temos um tríceps braquial, mas nós temos um quadríceps. O que é? Se você se posicionar em 4 apoios, você vai ver que a disposição deles é a mesma. Perfeito. A única coisa que a gente tem de diferente é que, com a verticalização, eu tive que especializar meu membro superior. Eu tive que dar Exato. mobilidade a esse membro superior. Na Eu tive que verdade, expandir. foi uma das razões que a gente resolveu fazer a live, foi justamente isso, porque eu estou num grupo na EON de ombro eles lançaram recentemente um artigo falando justamente sobre essa questão da evolução das espécies e a evolução de se passar de quadrúpede para bípede, né? E o quanto isso traz de diferente, pensando num animal que usava os 4 membros para propulsão, né? Para caminhar e tal, e como o bípede se utiliza do braço de uma amplitude de outra forma totalmente diferente. Então, foi legal você já ter iniciado nisso, que foi um dos motivos de a gente ter feito a live. Porque é só a gente avaliar, né? Se a gente está em 4 apoios, eu só tenho realmente o mecanismo de contração muscular para propulsão. Mas a hora que eu Exato. libero os membros superiores, seria incoerente, evolutivamente, que eu mantivesse esses membros superiores com as mesmas funções que eu teria nos 4 apoios. Então, Perfeito. eu preciso de músculos que me permitam um maior grau de movimento. Exato. Eu preciso de músculos que me ampliem a minha área de atuação e, consequentemente, minha amplitude de movimento, porque eu preciso ter maior movimento desses membros superiores. Uhum. Então, se você for comparar membro inferior e membro superior, a ação de bíceps e bíceps, ela atua na flexão do segmento médio, né? do joelho e cotovelo. Se você pensar em Sim. quadríceps, é extensão de joelho. Em tríceps, é extensão de cotovelo. A nossa patela do membro superior é o olecrano. Sim. É a mesma conformação, né? Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu não posso deixar com a mesma função da patela, porque eu preciso restringir. Eu preciso restringir o movimento, porque se eu não restringir esse movimento de cotovelo, eu perco a capacidade de supinação, pronação. Perfeito. Né? Então, quando você começa a ver a arquitetura do membro superior, ele teve que sofrer algumas mudanças, algumas evoluções, que eu sempre comento em sala de aula. Se você observar, por exemplo, na articulação do cotovelo, quem está envolvido é a una. Uhum.
mas quem está envolvido no punho é o rádio. Por que os dois não estão envolvidos ao mesmo tempo? Porque eu restringiria todo o movimento que eu preciso num processo evolutivo. Exato. Né? Essa Agora, visão de evolução é muito importante, né? E realmente a física não tem, né? Então, porque se você começar a analisar os movimentos comparativamente, você vai chegar numa posição maior. Eu sempre falei para os meus alunos, eu não quero saber que vocês decorem origem e inserção. Eu quero que vocês saibam o trajeto da fibra muscular. Perfeito. Porque se você souber o trajeto da fibra muscular, o trajeto do músculo, quais articulações ele cruza, você mata a charada dessa ação e, consequentemente, você vai matar a charada das possíveis origens e inserção. Né? Isso pensando, raciocinando clinicamente, né? Também você já vai interagindo todas essas fases. E não adianta você ficar decorando o que fica na face medial, se você não sabe realmente qual é o sentido da fibra muscular, qual é a capacidade de potência dessa fibra muscular. E por que o bíceps braquial, e aí a gente entrando um pouquinho no assunto, ele tem esses dois tendões de tamanhos diferentes? Uhum. Pode falar, Bruno. Por que a cabeça longa? Vou fazer uma incoerência, né? Por que ela é longa e curta? Por que eu não tenho duas cabeças de tamanhos semelhantes? Por uma questão muito simples. Eu preciso ampliar o movimento do meu ombro. Tá? O bíceps é um músculo biarticular. Ele não pode só atuar num processo de flexão do ombro. Uhum. Ele tem que estar diretamente relacionado com algo, porque eu não tenho espaço. O membro superior é extremamente pequeno em relação ao espaço que eu tenho no membro inferior. Uhum. Tanto é que o plexo braquial é muito mais complexo do que o lombo sacral, onde eu tenho basicamente, anteriormente femoral e posteriormente isquiático, comandando tudo. No plexo braquial eu tenho que ter uma diversidade maior de inervação, porque eu tenho um grau de complexidade em mão, em punho, em antebraço, em braço, diferente. Muitas funções, né? Muitas alterações musculares, Só a oponência do polegar demanda um esforço neural absurdo. Né? Então, por que da diferenciação dessas duas cabeças? Porque eu preciso utilizar, no pouco espaço que eu tenho, um músculo que atue tanto no processo de flexão de ombro, como de flexão de cotovelo, mas que também seja essencial quando eu amplio o meu movimento em abdução. Para quem não é fisioterapeuta, ou para quem não é da área de saúde que esteja aí, eu afastar meu membro superior do meu corpo. E nisso a cabeça longa do bíceps tem uma função extremamente importante. Uhum. Então, assim, se a gente for analisar apenas os aspectos patológicos ou só clínicos, a gente fica restringindo muito nosso foco. Né? Então, assim, por que eu tenho um sulco para que esse tendão possa deslizar? Sim. Me diz qualquer outro músculo que tenha tão definidamente um sulco de orientação desse tendão. Entendi. Quais seriam os motivos? ADM. Eu preciso ampliar, e se você observar bem, os músculos que estão no meu tronco não são suficientes, ou no meu ombro, né? Não são suficientes para uma abdução plena. 100%. Eu preciso, basicamente, do bíceps. E aí, eu começo a pensar, comparando coxo femoral
com o escápulo humeral. Quando eu penso em articulação do quadril, eu tenho um acetábulo que me dá um encaixe para a cabeça do fêmur. Perfeito. Quando eu penso em ombro, o encaixe é ligamentar. A Exato. coaptação do ombro é basicamente ligamentar e quem é o grande... Preciso de algo mais, né? E quem Você é o tá grande... por si só. O acetábulo, aliás, eu acho um absurdo chamar de fossa do acetábulo. Que não tem fossa nenhuma. Ela é quase plana, né? Ela é uma superfície de deslizamento da cabeça do úmero. Perfeito. Né? Então, se a cabeça longa do bíceps também não tiver aí sendo desviada pelo sulco para poder melhorar essa coaptação, eu também não tenho uma grande, vou usar um termo errado, mas uma grande aderência desse úmero a essa escápula. Uhum. Né? Então, assim, quando você pensa em cabeça longa do bíceps, você tem que pensar muito além do que simplesmente um músculo biarticular Sim. que atua em 2 processos de flexão. Perfeito. Professor, Né? um dos motivos também porque a gente fez essa live, eu participei de uma outra live como convidado, eu estava falando sobre as diferentes síndromes do impacto, e um aluno, um colega perguntou o que eu, quais exercícios eu fazia para poder, no bíceps, na cabeça longa, para poder rebaixar a cabeça humeral. E a minha resposta foi que eu não me utilizava de exercício para isso, porque na minha concepção, o que a gente aprendeu na faculdade sobre o bíceps cabeça longa rebaixar a cabeça humeral, para mim, durante a minha prática clínica, foi se perdendo. E aí eu queria saber de você a sua opinião, a gente pensando agora no cabo longo do bíceps como estabilizador e como um rebaixador da cabeça humeral. Qual que é a sua opinião? Repete para mim a última frase que deu uma picotada. A sua opinião sobre essa relação do bíceps como estabilizador e como rebaixador da cabeça humeral. Bom, volto a falar, não sou fisioterapeuta e Sim. penso na anatomia. O bíceps sozinho não é um grande rebaixador de cabeça humeral. Eu acho que ele é mais um estabilizador. O rebaixamento de cabeça pode acontecer em disfunções desse bíceps. Porque se a gente for pensar bem, a gente está falando de natural. O que é natural é não... esse rebaixamento que o pessoal fala, na verdade, é simplesmente uma fase de estabilização. Porque se eu mantiver esse úmero, né, a cabeça do úmero, numa posição mais alta, eu vou demandar um gasto ligamentar absurdo de sustentação. É uma restrição passiva, né? Então, quando eu procuro isso, eu não procuro isso fisiologicamente, eu procuro isso passivamente. Então, até aí, a minha opinião é assim, a parte clínica é muito complicada, porque você não pode avaliar apenas numa situação de ombro, e eu conheço um grande especialista em ombro, né? O professor Ricardo Gondo, que é o que cuida do meu ombro, do meu pescoço, porque é sempre travado. Sim. E a gente tem que pensar, e eu sempre falei isso para os meus alunos, não existe um músculo, no meu conceito, que sozinho seja capaz de desequilibrar qualquer complexo articular. Sim. Eu não conheço. Você vai ter um padrão de desvios musculares que vão te levar a isso, né? Então, o corpo humano sempre trabalha com o mesmo princípio. A gente, né, da área de saúde, que entrou para atrapalhar, né? Porque, na verdade, o corpo... É verdade. A gente acelera o processo, né? Mas o corpo tem uma lei chamada de
compensação. Perfeito. Então, quando você começa a estudar ombro, eu sempre falava isso para os alunos, comecem a avaliar o indivíduo de baixo para cima. Quando chega um cara relatando um problema de ombro para você, qual é a análise que você faz? É do ombro. A não ser que ele tenha tido um trauma específico em ombro. É outra coisa. Mas se ele tem uma disfunção escapulomeral, qual a primeira análise que você vai fazer? É ombro, não é? A maioria é ombro, né? A gente sabe que tem influências de escápula, influência de core, né? A gente sabe que tem outras influências. Mas e aí? E será que ele não tem uma influência de membro inferior, resultando num processo de compensação que leva a estourar na parte mais alta? Com certeza, a gente tem as cadeias, né? A gente tem a face, a gente tem todas essas estruturas que estão interligadas, né? Então quando a gente avalia, quando o William me pediu para falar especificamente sobre a cabeça longa, eu fiquei meio relutante, porque assim, você falar especificamente sobre uma estrutura, num debate é muito fácil. Mas se a gente tem que começar a pensar especificamente em ampliar um pouco mais esse conhecimento. Pegar uma parte, uma vez eu fiz uma prova numa pós-graduação de aparelho locomotor, que era de uma instituição, e foi uma prova que eu realizei em Santos. Certo. E eu descrevi um cara com 30 anos, papapá, um monte de coisa, um monte de balela, um monte de bobeira que os caras não perceberam, ainda bem que não tem ex-aluno aí, que quando você escreve um monte de coisa é só para tirar o foco, né? Porque são 3 ou 4 palavras que são realmente importantes, mas eles não têm aluno, mas eles já fizeram esse papel. E eu perguntei, ele tinha uma leve deficiência, ele tinha uma deficiência visual no olho direito. E ele chegou ao consultório relatando uma lombalgia. Comente o caso. Eu dou aula de anatomia, eu nunca poderia interferir na parte clínica. Sim. Durante 2 horas, eu deixei eles comentarem esse caso. Um aluno dos 50 comentou que poderia ser por causa da deficiência visual no olho. Porque a hora que você tem uma deficiência visual, você muda o teu ângulo de visão. Mudando o teu ângulo de visão, você muda a tua cervical. Mudando a tua cervical, você vai mudar a tua torácica, sua lombar não vai poder mudar. Porque ela está baseada no sacro. Aonde vai estourar? É o ponto final, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente discute especificamente uma parte e a gente esquece de ver toda a relação. Né? Se você for ver movimento escapular, não falo para meus alunos que eu falo que não existe, mas existe movimento escapular, é lógico que existe. Para física eu falo que existe, para os outros eu falo que não tem, senão os caras vão... Não, os caras vão querer começar a ver... Né? Hã? A gente fala que é um movimento falso, mas é. Mas é um movimento que é gerado por um monte de outros músculos que estão fazendo essa ação. Mas tem. Exatamente. Como você conheceu o Zé Luiz fala, eu brigo com o Zé Luiz e com o William, não esse William, o outro, do movimento do crânio. Não tem movimento no crânio. Existem movimentos micro, mas que você perceba. Ao toque impossível. Né? Então vamos pensar assim. Por quê? Eu acho que o grande foco da cabeça do bíceps, vamos voltando, é por que ele tem a sua anatomia tão restrita pelo sulco? Por que ninguém estudou até hoje, e não estudaram, eu não sei se podem perguntar isso aí, podem levantar isso, se a anatomia desse sulco intertubercular, se ela sofrer uma leve variação, o que ela acarreta? Um desnível de 10 graus de inclinação para a lateral, por exemplo, que vai fazer com que a cabeça longa do bíceps seja mais deslocada à lateral. Qual vai ser a repercussão disso na estabilidade do ombro?
Ninguém estudou, né? Você vai ter uma mudança de eixo importante, né? E quando você faz um, um exame radiográfico, a não ser que seja uma fissura ou uma fratura, você não Sim, observa isso na visão. sim, Porque não existem parâmetros de medir. é, Né? Tua primeira aula de anatomia foi uma coisa chamada variação anatômica. perfeito. Né? E uma coisa que eu sempre brigo na fisioterapia, por isso que eu gosto de participar disso, porque a gente tem que provocar um pouco de polêmica, se eu tô certo ou Uhum. não, o problema é, eu falei pro William, eu vou Não, para mas tudo polêmica, bem. né? Eu vou Tá para certo. polêmica, né? Por que que a gente tem que seguir protocolos? Uhum, Por que só existem, por que que os protocolos são tão fechados? Por que que a gente avalia todo mundo dentro do mesmo critério? Por que que não existem? Tem você que tá no começo, tem 15 anos de formado, mas está no começo. Por que que não se uhum, criam protocolos alternativos? Por que que não se parametrizam outros referenciais para avaliação de qualquer estrutura? uhum. Por que que a osteopatia estourou? Porque você teve uma outra visão e uma outra avaliação, né? Ela avalia o conjunto, É outra visão, a né? visão do Eu só não todo, né? concordo muito com o nome, né? Porque na verdade não é uma osteopatia. Começou assim, mas não é. Então, Sim, o nome. o nome parece meio estranho. Mas então, por que que a gente não começa a gerar mecanismos de novas avaliações? Hoje a gente tem laser. Hoje a gente Uhum, tem um monte de instrumentos que poderiam fazer essa aferição de novos protocolos, criar novos protocolos com muito mais exatidão. E não importa se você vai publicar ou não, importa que você use para você. Importa que cada um tenha o seu próprio método de avaliação, lógico, baseado em alguma coisa científica. Eu poderia sim, jogar aqui uma coisa que eu vou provocar a polêmica. Se eu perguntar para uhum. todo mundo, isso eu nunca falei para os alunos vão ter uma surpresa agora, o bíceps femoral não é isquiotibial. A cabeça Por longa do causa bíceps femoral é, a cabeça da curta não. sim, A origem dele não é no túnel. sim. E para você classificar um isquiotibial, você tem que classificar todo um conjunto de músculos que tem a mesma origem, a mesma Origem mesmo isso. extensão e a mesma inervação. Cabeça curta do bíceps femoral tem uma inervação diferente. É fibular, comum. Não é isquiático. Sim, Já no bíceps femoral, não. A inervação é a mesma para as duas cabeças. Né? Um músculo que sim. ninguém dá importância e que é um grande auxiliador de qualquer movimento que existe no membro superior, principalmente ombro, é o coracobraquial. Exato. E é E no, esquecido, né? ele é esquecido até pelos técnicos de anatomia que não dissecam o coracobraquial. É verdade, eles arrancam fora o coracobraquial. Você Ah, vai esse mostrar o sai cara, fora. esse músculozinho aqui não tem a mesma, não tem Ah, importância nenhuma. Cara, se você observar qual é a função do coracobraquial, você vai matar a charada baseando no membro inferior. Qual é a posição do coracobraquial e qual é a posição do adutor no e membro são inferior? cruzados. A orientação de fibra é cruzada, né? Então, eu não considero um grande adutor o coracobraquial, mas eu considero ele um grande estabilizador. É Sim, ele que, na minha opinião, faz o contraponto da cabeça longa do bíceps, em equilíbrio. Lógico que a cabeça curta tem a função de adução, mas em relação a antagonismo e agonismo,
eu poderia ir um pouco mais. Até em sinergismo muscular, Sim. eu acho que o coracobraquial é um grande estabilizador para que possa existir ação do bíceps braquial. Perfeito. Esse ponto de equilíbrio dos dois, né? E se a gente não Tem tiver um uma... equilíbrio muscular, Perfeito. tem uma Professor, tem pergunta uma aí? pergunta da Eu não. Fabiana, que É meu ela problema. perguntou É meu... que você teria a dizer da relação do bíceps com um ângulo de 30 graus que é formado pelos eixos do húmero e do eixo rádio unar em valgo. A pergunta dela, eu estou vendo uma outra pergunta. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela. Ou ela mandou para você. Eu tenho aqui, ó, tem uma das perguntas, acho que ela mandou duas. O que você teria a dizer da relação do bíceps com um ângulo de 30 graus formados pelos eixos do húmero e do eixo radionar em valgo? Isso para mim, anatomicamente, não é anatômico. Então, quando a gente Sim. discute uma alteração de postura, se você é só você avaliar biomecanicamente. Se você tem uma angulação deles, qual é a tendência desse Uhum. bíceps? Você pode até imaginar que esse bíceps pode se deslocar, essa cabeça pode se deslocar mais para a lateral, mas eu não concordo. Ela vai tracionar, porque a tendência desse bíceps é tracionar para diminuir essa angulação. Se é isso que Sim. eu entendi. Então, Talvez ele vai. pensando, talvez pensando no sulco, talvez um deslocamento ou um deslocamento do sulco, da polia, mas você vai ter o contraponto, né? Se essa angulação em valgo for provocada pelo sulco, com certeza eu vou ter uma alteração considerável. Um ângulo de 30 graus é um ângulo de 30 graus, Sim, sim. né? Biomecanicamente se altera E quase como tudo. você falou, a gente não tem esse espaço todo para ter essa readaptação, né, Como é do que você cabo vai, longo. como é que você vai tracionar essa cabeça longa, né? Se ela está sendo deslocada, se é o que eu entendi, para a lateral. Quando, na verdade, quanto mais ela se deslocar para a lateral, menos ela vai ter capacidade de coaptação e menos ação na abdução. Então, você vai Perfeito. alterar toda a biomecânica do ombro, no meu conceito. Alterou. Fabi, vê se foi respondida, você manda aí para a gente, tá bom? Professor, tem uma declaração do Lippmann que ele fala que o cabo longo do bíceps ele o considera como sendo um apêndice do ombro. Pensando nessa evolução aí das espécies, você acreditaria isso? Você acredita que o cabo longo ele ficou como sendo um componente vestigial do corpo, do ombro? Se você pensar numa sequência de linha, né? Cabeça longa se Uhum. insere aonde? Em tubérculo supra, Glenoidal. né? Se você Uhum. pensar, eu nunca pensei nisso aí, mas vamos pensar nesse momento agora juntos. Se você pensar na linha da face, da margem da escápula, e continuar essa linha Uhum. em direção à, à fossa, né? Onde você vai Sim, encontrar o ele é uma linha de continuidade. sim. Agora, se ele está fazendo o papel de extensão do ombro, eu acho que quem mais atua nessa fase aí são alguns ligamentos capsulares Uhum. que estão inseridos na cápsula glenomeral, que tem Uhum. ao redor, né, Sim. da fossa e se prendendo na cabeça do úmero. Uma pergunta, né, muito simples. Qual é o único osso que tem dois colos? O que é um Fêmur? colo?
Não. O que é um colo? Né? Colo É a é uma transição. depressão logo abaixo de uma dilatação. Se não tiver dilatação, não tem colo. Né? Por isso que a gente chama, o pescoço é o colo. Por isso que você tem colarinho, por isso que você tem colar. Sim. Pescoço é colo. Colo não é, né? Outra coisa. E o úmero é o único osso que tem dois colos. Ele tem um colo anatômico logo abaixo da cabeça, e depois que você termina a epífise proximal, você tem um outro colo, chamado de colo cirúrgico. Por quê? Pela torção? O ponto de fragilidade do úmero, da maioria dos ossos, é no colo. O fêmur é colo do fêmur, da cabeça Sim. do fêmur. O colo anatômico do úmero é quase que impossível você sofrer uma lesão nele, porque ele é Sim. muito curto, muito pequeno, e está muito próximo da cabeça. Mas o colo cirúrgico é o ponto de fragilidade. Por quê? Por causa dessa torção. E por que ocorreu essa torção? Se a gente começar a pensar, e para isso eu pediria que todo mundo imaginasse, isso, William, cirúrgico anatômico, ainda bem. Ainda bem que você respondeu. Então, se a gente pensar, e se a gente conseguisse se posicionar em quatro apoios, você vai ver que a fossa cubital, né, ela ainda se desloca anteriormente, quando deveria se deslocar posteriormente, se a gente pensar no processo evolutivo. Quem é um dos grandes responsáveis por dar essa torção e por dar essa leve lateralidade ao membro superior? É esse ponto, se você observar o úmero, ele é rodado a partir desse colo cirúrgico. Talvez isso seja um grande ponto de auxílio de estabilidade. Não sei. Sim. Tá? Porque uma quando a gente liberou o pensar. membro superior, eu não precisaria ter uma estabilidade mais. Eu precisaria ter uma Perfeito. amplitude maior de movimento. Mas Perfeito. essa torção talvez fosse para que a gente conseguisse fazer a flexão, porque a nossa flexão de membro superior é diferente da flexão, a posição é diferente da flexão do membro inferior. O Gabriel tá aí, o meu filho tá aí. Se ele tivesse aí, a gente discute várias vezes sobre uma coisa que eu sempre provoco, né, que a gente discute, que é flexão de tornozelo, né, dorsiflexão e flexão plantar, que para mim não existem. Também são eixos diferentes, né? Se você parar para pensar, existe uma grande coisa louca. Pare e pensa. Pare e pensa. Quais são os tendões que passam anteriormente no tornozelo e que vão para o pé? São tendões flexores ou extensores dos dedos? Dos dedos são extensores. Extensores. E como é que eu posso ter um ângulo de flexão no tornozelo? Pelo menos de nomenclatura ele é confuso. Né? Tem mais alguma pergunta aí, mas eu não enxergo, tá? Na verdade, eu estava falando... quase 60 anos. Eu tô vendo um monte de gente conhecida aí. Minha mulher tá aí. A Fabiana estava falando que, na verdade, ela estava falando do valgo fisiológico minha irmã. Com a tróclea em espiral. Mas acho que não é 30 graus, mas é fisiológico. Ela queria saber da relação com o bíceps. Tá, porque eu acho que 30 graus é muito. 30 graus não tem como ser fisiológico. Né? Agora eu acho. Na verdade, está aí. De tróclea. A tróclea a gente está falando de rádio ou ulna, é isso? Então, uma inserção direta em uma estrutura que está fisiologicamente alterado, com certeza você vai repercutir isso na ação do bíceps. Que é aquela questão que a gente estava falando da adaptação, né? E aí é pior ainda, porque se ela é fisiológica, ela fez com que esse bíceps se desenvolvesse como? Dentro desse padrão que o bíceps consideraria como normal. Consequentemente, um padrão que é da pessoa.
Que isso Perfeito. vai repercutir a partir do momento que essa pessoa se desenvolver mais e mais, com certeza vai alterar. Ela vai ter problemas. Mas se essa lesão, que ela está dizendo que é fisiológica, se isso fosse uma lesão e que promovesse, a partir daí, essa alteração dessa angulação, tal, mas ela tem já, como característica anatômica, essa configuração. E aí volta naquilo que eu falei lá no início, Sim. né? O corpo humano tem mecanismos de compensação. Compensa. Perfeito. Eu Professor, outra acredito. pergunta que é do Gabriel, Qual, Gabriel? que na sua opinião, quando o paciente é submetido a uma cirurgia de Latarjet, a cirurgia de Latarjet é a osteotomia do coracoide, e aí você vai mudar o posicionamento de ancoragem do bíceps cabeça curta. Se você acredita que a cabeça longa pode sofrer alguma alteração biomecânica por causa da troca de posicionamento através da cirurgia, né, da cabeça curta. Você acredita que tem essa correlação? Aonde você vai fixar essa cabeça curta? Então, normalmente a gente traz o processo coracoide para a lateral da glenoide. No Então ele vai processo se de aproximar. tentar aumentar a glenoide. E aí você Então posiciona o tendão com o curto mais próximo do longo. isso. E aí você acredita que isso altera a biomecânica? Bom, experiência clínica eu não Pai tenho, mas se pra você filha, for hein? ver anatomia... Hã? É de pai para filha, hein? A pergunta. Ah, foi o Gabriel, é? É sempre ele que me coloca nessas... se você está jogando a cabeça a curta mais próxima da longa, anatomicamente, eu acho que você até diminui a pressão sobre a longa. Né? O que talvez você possa comprometer é a adução. Tá. Diminuir Sim, esse processo. Geralmente essa cirurgia ela é feita em atletas, né? E geralmente esses atletas, a maioria tem comprometimento da cabeça longa por causa do mecanismo de lançamento, né? Então, normalmente, quando você faz a cirurgia de Latarjet, você tem uma tenodese ou uma tenotomia do bíceps cabeça longa também. Então, não sei se essa correlação vai existir em muitos pacientes, por causa dessa concomitância de cirurgia. Normalmente, você tenodesa ou tenotomiza ou cabeça longa. Os dois. Sim. Então, a hora que você mexe nos dois, você vai alterar todo o mecanismo, toda a biomecânica, vai alterar. E é aí que talvez o fisioterapeuta atuando imediatamente, ele consiga minimizar essa alteração biomecânica. Mas é que você tinha me perguntado só da curta. Quando eu falo da curta, eu comprometo a minha empate, a minha adução. A minha flexão não, porque o grande flexor de cotovelo não é o bíceps braquial. É isso que eu ia te falar agora. Que eu queria entrar na questão da força muscular propriamente dita e do papel do cabeça longa. Então, a gente sabe que ele não atua mais nenhuma e nem outra, né? Tem trabalhos mostrando de tenodese e tenotomia de cabo longo do bíceps que você perde somente força de supinação, nada de flexão. Então, esse correlacionamento do bíceps com a força de flexão e com a força de supinação, ele está caindo por terra também, né? Principalmente flexão de cotovelo. O gerador da alavanca, o gerador de alavanca do cotovelo é bíceps. Mas o grande flexor de cotovelo é o braquial. Exato. É só você pegar pela eu própria acho que origem foi a primeira pergunta da Fabiana, foi em relação ao braquial, que na verdade é ele que faz, que é o grande potencial de flexão, né? Porque se você... É anatômico. O bíceps é biarticular. O braquial é uniarticular. Sim. Ele só faz o quê?
flexão de cotovelo. Uhum. Se eu tenho um músculo com aquela amplitude de ventre, é porque ele tem que ter alguma potência e alguma função. Mas o Exato. braquial, por ser um músculo muito rente ao húmero, ele perde capacidade de alavanca. Uhum. Alavanca, sim. Tá? Para quem não Então, o sabe, bíceps o gera início do alavanca, movimento, cara. o início do movimento é gerado pelo bíceps braquial, mas a manutenção de flexão é braquial. A E gente para quem não pensar sabe, o córaco braquial é um grande coadjuvante também desse movimento. na estabilização de ombro durante a flexão de cotovelo. Sim, Tá? beleza. Professor, a gente já está se encaminhando para o final aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. É que passa rápido mesmo. Dá para a gente ficar bastante aqui, né? Tá aqui, ó, Zema, na sua opinião, após. Ah, era o Gabriel, né? Era Obrigado, hein, Gabriel aí, ó. Gabriel? Obrigado, hein, Gabriel? Te sacaneou, hein? Ah, mas ele sempre me sacaneia, né? Depois Professor, ele quer falar que rapidinho, ele não. a última pergunta. Na fisioterapia, a gente tem bastante preocupação com relação ao cabo longo do bíceps, principalmente com relação à dor do paciente. Então, a maioria das lesões de ombro, os pacientes têm uma queixa muito importante no cabo longo do bíceps. Você acha que tem alguma correlação neural que influencia nisso? A gente tem mais terminação nervosa livre nessa região do cabo longo? Tudo aquilo que é mais instável no corpo, instável que eu digo é que eu precise de um reforço, tá? Vou dar um exemplo bem absurdo. Os testículos são deslocados para a região externa do corpo. Consequentemente, o grau de inervação deles é muito maior. Tá? Então, quando eu falo de uma área extremamente instável, porque se você observar a coaptação de úmero e escápula, é absurda, não existe encaixe, existe apoio, né? E você tem, então, uma grande necessidade de estruturas atravessando o ombro. A gente poderia discutir aqui uma questão dos plexos, né? O que é um plexo? É a necessidade de você ter uma maior vias nervosas, mas no caso do plexo braquial, eu não tenho espaço. O meu espaço axilar é muito pequeno. E aí eu vou ter que passar várias artérias, várias veias, né? Então, o que acontece? Na região de ombro, eu tenho todas essas estruturas que atravessam esse ombro muito próximas. Pelo fato de elas estarem muito próximas, né? E por ser uma região extremamente instável, instável que eu digo eu preciso de vários agentes atuando sobre isso, eu tenho naturalmente um grau de sensibilidade maior. Por quê? Perfeito. Se eu levo a uma lesão, eu sei que essa lesão pode acarretar problemas maiores. Então, o cérebro tem um mecanismo, e aí eu não concordo muito com os nossos receptores, porque qualquer receptor de superfície é um receptor de dor, qualquer um, né? Se você fizer a pressão e aumentar essa pressão, aquele receptor de pressão gera um mecanismo de dor. Então, eu tenho uma associação muito grande de todos os mecanismos, próprios receptores até de ombro, de corpo inteiro, extremamente avivados em ombro. Porque quaisquer alterações que ocorram em ombro podem me reverter numa perda absurda de um processo que demorou muito tempo para se conseguir, que é o processo de evolução e liberação do membro superior para N atividades. Não sei se você consegue, você conseguiu pegar aonde eu quero chegar, ou seja, eu tenho que proteger meu membro superior porque custou muito para ter esse processo evolutivo. Exato. Então eu tenho um grande grau de... Tanto é que as manifestações dolorosas de membro superior são maiores que de membro inferior. Essa diferenciação nossa, né, como espécie, de ter essa amplitude e de conseguir fazer diversas atividades com tanta precisão, a gente demorou muito para adquirir mesmo. Né? Esse é o meu conceito. Perfeito.
E é um pouco do que a gente preparou para a live, que era justamente falar sobre essa evolução e sobre como essa função de bíceps, que no quadrúpede era totalmente de estabilização, para não ter essa luxação lateral, e vindo medial, né, na evolução, ele vindo de lateral para medial na nossa evolução, para permitir a amplitude de movimento. Eu acho que isso foi um recado que a gente conseguiu passar, né, professor? Espero que sim. Acho que ou o pessoal ficou muito confuso e não perguntou, ou tá com vergonha de perguntar. E, ó, é você que lê as perguntas, porque eu tô vendo um monte de letrinhas, tá? E se eu colocar o óculos, é multifocal. Se eu colocar o óculos, fica muito perto e eu não consigo enxergar mais nada. Então eu tenho que tirar o óculos. Isso é a idade. A gente conseguiu responder as perguntas, sim, pode ficar tranquilo. Eu queria muito te agradecer, professor. Já estamos no finalzinho. Muito obrigado pela sua participação. Foi excelente a explicação e o como você conseguiu conduzir para a gente poder entender o que você queria passar. Foi muito legal. E a gente vai aguardar você numa próxima oportunidade. Aí você vai poder bater mais no William, que ele vai estar direto com você. Com certeza, a gente vai discutir bastante. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. E a gente, estamos aí. O que precisar da gente, a gente colabora, principalmente com ex-alunos, em que a gente tem um grande carinho com alguns que estão aí, inclusive eu vi várias pessoas conhecidas, a minha mulher está aí, minha irmã estava aí, não sei se está ainda, um professor que trabalha comigo, o Renato. Então, eu que agradeço, estou à disposição quando vocês precisarem, se for de quinta-feira. Será de quinta-feira. Nossas lives vão ser sempre de quinta. Muito obrigado, professor. Então, até a próxima. Com certeza, a gente vai voltar com o professor. Com certeza, valeu muito essa live. Obrigado, viu? Aí só vou pedir para o senhor sair para eu poder encerrar a live, tá bom? Ok, um abraço a todos. Muito obrigado.